Quero dar boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Esperotto. Eu sou formada em designer de interiores, hoje proprietária da Piena. Gosto de me dizer que sou empresária com bom gosto. Hoje essa aula, ela vem muito do que eu construí até agora. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu venho aprendendo e também do que eu aprendi nesses 12 anos sendo empresária do meio da construção civil, onde a gente tem muitas demandas, gestão de tempo, gestão de produto, gestão de obras, o que eu mais faço, né? Eu acho que é sobre gestão de pessoas e vendas. Por quê? Hoje, à frente, né, de uma empresa onde já tem 12 anos de mercado, hoje considerado o maior escritório de designer de interiores do estado do Mato Grosso do Sul. Gosto muito de salientar isso, porque é uma das coisas que eu sonhei, né, em ter um maior escritório, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu vim falar hoje para vocês é como eu cheguei até aqui e tudo que eu tenho para dividir com vocês, porque eu espero também que cada empresário que está aqui dentro, cada pessoa que está aqui hoje, saia com mais conhecimento, saia daqui mais transbordando. Hoje é muito sobre transbordar, sobre o que eu posso trazer para vocês. Eu falo que as aulas, a mentoria, ela veio para agregar ainda mais valor. Eu como pessoa, é um crescimento diário que eu venho fazendo e transbordar isso para vocês. Por isso eu agradeço por vocês terem dado esse tempo de vocês aqui e eu espero sim poder contribuir e parabéns também, porque a gente já começa, né, falando que o que vocês escolhem, como vocês escolhem o seu tempo, demanda onde vocês vão chegar. Então parabéns por vocês estarem aqui hoje comigo. Eu quero conhecer um pouquinho, deixa eu ver aqui, já entrou, peraí um pouquinho, tem mais gente entrando. Deixa eu só dar um oi, nós estamos em 18 pessoas. Não sei se eu consigo olhar todos por aqui ou não. Bom, você pode compartilhar aqui para mim, Paulo, por favor? Eu vou compartilhar com vocês um slide, tá? Porque é uma aula onde eu quero compartilhar, mas logo depois dessa aula eu quero que vocês tragam quais são as suas dores. Eu estou aqui hoje para servir vocês. Assim como muitos aqui também já me serviram em muitos produtos, hoje eu também quero servir e contribuir para que vocês possam ter a mesma visão que eu tô tendo hoje, né? Para quem não sabe, eu faço parte hoje da formação de mentores, onde os meus mentores são Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota. São pessoas maravilhosas que transbordam também muito. E eu brinco que andar com gente bilionária não tem como a nossa cabeça não expandir. Além disso, né? Faço parte de algumas outras mentorias em São Paulo. E tudo que eu vou trazer para vocês hoje é com muito fundamento, tá? São coisas que eu aprendi. Tudo que eu tô trazendo para vocês, eu já passei, eu já vivi. E eu quero compartilhar. E depois vocês também compartilham comigo um pouquinho da dor de cada um. Vamos lá? Boa, Fátima. Peguem o caderninho para anotações. Fica a dica aí, ó. Vai ser... Deu? Entrou todo mundo. Quantas pessoas estamos? 21. Vocês vão entender já, eu já vou começar o começo falando, né, gente, sobre vendas, né? Eu falei, gente, eu tô amando isso. Eu falei, eu não sei se vocês confiam bastante em mim, né? Eu falei, ou eu vendo muito bem. Hoje já somos em 20 pessoas, 21 pessoas, onde eu lancei isso agora, recentemente, e vocês já embarcaram nisso. Então, obrigado. Mas vamos começar a nossa aula. Vocês estão vendo o slide? Muito bem. Como é que eu abaixo? Ok. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a tese, tá? Da construção de valor.
Não basta você construir uma boa empresa, o mercado precisa perceber o valor dela. E essa é uma pergunta que eu sempre coloco para as pessoas. O que o seu cliente percebe da sua empresa? Então é bom para refletir. Tudo aqui que eu vou apresentar para vocês hoje é para vocês refletirem como empresários, prestadores de serviço, tá? O papel do dono, ele muda, tá? Quando a empresa cresce. Eu vou começar já falando sobre isso, porque logo em seguida a gente vai falar sobre vendas e a gente vai falar sobre posicionamento. Mas de nada adianta você vender, você escalar e você se posicionar bem se você ainda não cresceu na mentalidade. Quando a gente fala sobre mentoria, sobre acompanhamento com empresários, antes de qualquer coisa, a gente trabalha a pessoa, a gente trabalha a mentalidade dela. E o dono, ele tem um viés para ser o artista ou a pessoa que está ali atendendo sempre. Ele começa assim. Todas as empresas começam assim. Começam com ele sendo o produto. Mas quando uma empresa cresce, e é isso que eu vou falar para vocês hoje, é isso que eu vou ensinar, é sobre escala e modelo de produto, você entende qual é o papel do dono. E o papel do dono é guardião da visão. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Assim como outros empresários, eu também tenho esse papel hoje na empresa, construir a cultura, tornar as decisões estratégicas, menos operação e muito mais direção. E o dia que eu aprendi isso, foi o dia que eu aprendi realmente a empreender. Se eu estou na operação, eu tenho que fazer estratégia. E eu tô falando isso pra vocês porque assim como o Flávio também traz muito sobre não saia do operacional. Mas cuidado quando você ouve essa palavra. Ou cuidado quando você ouve fique no operacional. Não é sobre isso, não é sobre ficar, não é sobre sair. É sobre o que é o operacional do dono. É realmente qual é o seu trabalho na empresa. E o seu principal trabalho é sim ser guardião da visão. Porque o fundador é quem dá a direção para todo o restante. E o que eu mais percebo hoje são empresários que estão fazendo de tudo dentro da empresa, menos expandindo, menos sendo guardião da visão, menos construindo cultura. Você tem que ter reuniões de alinhamento com sua equipe, com a sua empresa, a toda semana. Mas não é somente sobre os processos, sobre o que está acontecendo, sobre o problema com o cliente, sobre o que você tem que fazer, sobre quem cortou a chapa ou quem não. É sobre visão. Você tem que entrar e dar uma aula, você precisa mostrar aonde hoje vocês vão chegar. Aonde você vai levar a sua equipe. Aonde você, o que você está construindo, o que você está enxergando. Um pouquinho que a gente fala, depois que a gente cria toda a visão, a gente cria um modelo de negócio. E se tudo depende de você, você construiu dependência. E dependência, ela não escala. Isso é muito importante para quando você quer ter uma empresa. Porque a partir do momento que você quer ter uma empresa, essa é a mentalidade que você tem que ter. Que você precisa escalar. Hoje eu estava dando uma aula para as meninas e comentei um pouco sobre isso. Você tem que ter essa visão. Você precisa escalar. Ninguém abre empresa para ser médio. Ninguém abre empresa para ser pequeno. Ninguém aguenta uma empresa média ou uma empresa pequena. Você vai brigar por preço pelo resto da sua vida. Você precisa sempre se lembrar aonde você quer chegar. Porque quando você sabe aonde você quer chegar, fica mais fácil de você ter essa visão. E isso é uma coisa que você tem que relembrar sempre. Aqui é muito importante você sempre ter essa visão do que eu vendo, né? Porque você pode perguntar, Marcela, como que eu tenho essa visão? Como eu esclareço tudo isso na minha mente? Como é que eu passo tudo isso para minha equipe? Então, hoje a pergunta que eu deixo para você, se você vende marcenaria, você não vende MDF. Você entrega a solução, você entrega acabamento, você entrega a segurança. Se você vende arquitetura, você não vende desenho. Se você falar no Instagram, falar para o seu cliente, o meu projeto, você está vendendo um projeto. Tem mais gente entrando, Paulo. Você vai vender um projeto igual a todo mundo.
Mas não, o que, que o arquiteto entrega? O que, que o designer de interiores entrega? Ele entrega direção. Ele entrega redução de erros, ele entrega funcionalidade. A IA, ela vem com tudo. Estamos aqui com o Mariano, nova startup de Dourados, que vende IA, inclusive. Pois vamos falar sobre isso. E ela vai ajudar a gente em muitas coisas. E ela, com certeza, substitui um projeto. Ela faz um render. Vocês já viram? Quem nunca tirou uma foto e mandou no chat? O chat criou uma ideia. Mas ela não entrega funcionalidade, ela não entrega redução de erros, ela não entrega direção, ela não entrega obra. Mas ela entrega projeto. Entenderam? Quando você está vendendo o projeto, se marcenaria, vai ter lá no Mercado Livre, tem um monte de imóveis. Mas você está entregando a solução, o acabamento e a segurança. A pessoa não tem a segurança que aquele imóvel vai chegar certo, pega e monte. Já viram? A construtora, ela não vende metro quadrado, ela entrega previsibilidade, tranquilidade, né? Então, hoje a minha pergunta para vocês é: qual transformação o seu cliente realmente compra de você? Sei que tem aqui salões de beleza. Ah, eu entrego cortes de cabelo, entrego escova, entrego atendimento. Não, você pode entregar rapidez. Eu te entrego o teu tempo. Porque aqui eu consigo te entregar tudo na mesma hora. Quando você entende que você vende solução, por isso a Piena, inclusive, chama Piena Living Solutions. Adoro, né? É design. Revivendo a solução. Então, o que a sua empresa hoje soluciona para o teu cliente? Aí você para de oferecer o teu produto. O cliente, ele não compra o teu produto. Ele compra a tua solução. Ele não quer saber qual é o teu produto. Ele não quer saber quanto tempo que você vai, quais são os processos que você vai fazer. Você pode explicar, mas ele quer saber qual é o resultado que ele vai ter. Você explica para ele quando você vende? Qual é o resultado que você tem andando comigo? Aqui eu trago um pouco que nem todo cliente ele merece o mesmo investimento de energia. Isso aqui é ouro, pessoal. Existe o cliente estrela. Ele fortalece a marca, ele aumenta a tua margem. Ótimo. Existe o cliente lucrativo. Ele tem uma boa margem, mas ele não fortalece a tua marca, mas ele tem uma boa margem. Existe o cliente base, sustenta a recorrência. Esse cliente que sustenta a recorrência é o cliente que você precisa ter. Você tem uma empresa, você tem um custo, você tem que ter o cliente recorrente. Aquele cliente que compra sempre, que não é o cliente super lucrativo, não é o cliente talvez vai super fortalecer, que vai te dar muita margem. Mas é o cliente, aquele produto que você pode implementar hoje no teu negócio, que vai te trazer esses leads diariamente. É um produto menor. Como é que está a tua escala, a tua esteira de produto hoje? Ou você só está focado em vender o melhor produto, né? Só o produto que te dá mais margem. Só o produto que fortalece a marca. Então, sempre pensando nisso, e nós temos também o cliente que você tem que correr. Drena a equipe e a margem. Esse cliente que drena a sua equipe, ele é o pior cliente que tem. Isso você tem que saber, porque você tem que lembrar que o seu papel é cuidar da cultura da tua empresa. Você precisa, porque o teu cliente também é o time. Quando você valoriza teu time, quando você treina seu time, quando você traz essa visão pro teu time, e quando o teu time olha pra você e fala, cara, esse cliente é muito difícil ou não tá dando certo, o que você faz diante de uma situação assim? Eu já passei por essa situação. Eu já passei. E não foi fácil. Não foi fácil. Mas, como empresária, eu soube olhar sempre. Por quê? Porque eu trabalho com metras. Eu trabalho com metrificação. Eu trabalho com dados, eu não trabalho com opinião. Então, quando a gente tem esses dados, quando a gente cuida
da nossa empresa, quando a gente cuida dos nossos processos, quando a gente cuida do que a gente quer entregar, da onde a gente quer chegar. Essa pergunta ela tem que acontecer a cada 6 meses. São reuniões que devem acontecer, nem que seja dentro da sua cabeça, você e seu sócio. Só você faz lá. Estamos indo para o caminho onde que a gente queria chegar mesmo? Espera só um pouquinho, deixa eu reler. Isso é cuidar da sua empresa, não se perder no meio do caminho. Porque a gente, claro, a gente sabe, né, gente? Tudo acontece muito rápido. A vida vai acontecendo, os problemas vão acontecendo, de repente, a hora que a gente vê, você tá ali no meio daquilo tudo, além da vida profissional, a vida pessoal, são filhos, são marido, esposa, enfim. Mas lembre-se disso. Quando você muda a sua mentalidade para a cabeça de dono, para a cabeça de empresário, e sai do lado, é mais fácil, para mim também é mais fácil ficar só projetando. É bem mais fácil, na verdade, porque eu faço um projeto muito mais rápido do que eu faço uma gestão de uma empresa do tamanho da minha. Agora, quando a gente se pergunta o que realmente vai me levar para aquele nível, porque lembra que você desenhou o nível que você queria chegar? Entende? Então, assim, será que você está fazendo hoje? Como é que você está gastando seu tempo? Vocês estão entendendo? Dei uma pausa para vocês respirarem. Bom, então, gente, primeiro você forma, depois você expande. Eu quero que vocês anotem agora, tá? Eu quero que você anote aí no seu caderno. O que eu preciso começar hoje? Hoje. Porque primeiro você vai formar você, a sua mentalidade, e depois você vai formar a sua equipe. E aí então você vai se fazer essas perguntas. Diante do que onde eu quero chegar? O que eu preciso começar hoje? O que eu preciso começar agora para estar daqui 6 meses? Para estar daqui 1 ano? Faz esse exercício. O que eu preciso parar hoje de fazer? O que está drenando a minha energia? O que não compensa mais? Que produto talvez eu tenha que tirar da minha prateleira? Esse serviço que você está prestando, às vezes, ele mais te drena do que te traz resultado. Mas você insiste, né? Que depois eu vou falar sobre isso, quando o empresário se apaixona pelo produto, mas vamos chegar lá. E o que eu preciso continuar fazendo? Porque isso aqui é um bom modelo de negócio. Pense nisso. O que é um modelo de negócio? O que eu consigo expandir e escalar para gerar resultado? Lembre-se, eu vou sempre falar sobre ROI, sobre resultado. ROI, retorno de investimento. Será que isso me dá resultado? Ou será que eu só aprendi a trabalhar assim, aí eu não sei trabalhar de outro jeito? Será que esse modelo de negócio realmente faz sentido para a minha vida hoje? O que eu preciso transformar em processo? Processo é para o dono fazer. Vai por mim, eu já tentei fazer isso várias... Gente, o que eu já tentei terceirizar para alguém montar este processo para mim foram várias vezes. Várias. Porque naquele momento eu estava projetando, eu estava na obra até as 11 horas da noite. Eu tinha que estar lá. Quem iria se eu não tivesse? Mas como? O meu projeto, eu tenho que apresentar meu projeto, minha arte. E quem que estava criando os processos? Ninguém. A empresa estava tudo dentro da minha cabeça. E eu tinha mentalidade, porque eu falava, gente, vamos trocar o nome. E se eu morrer, a empresa tem que continuar, eu tenho que entregar os produtos, né? Eu sempre tive muito essa mentalidade, que eu tinha uma empresa grande, porque eu sabia que eu queria uma empresa grande. E eu achava que eu estava fazendo com maestria. Talvez eu estava fazendo bem. Eu cheguei aqui. Mas o que eu fiz nos últimos 8 meses, já estamos no mês 8, né? Desde dezembro, eu tomei uma decisão, sabe aquele bate na mesa? Sabe aquele eu bati na mesa e falei, chega, chega. Eu vou aprender a ter uma empresa. Cansei de brincar. Eu sempre brinco, falo, né? Antes eu trabalhava por amor, hoje meu amor tá em casa. Um tem 2 anos e o outro tem 4 anos. Hoje eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar.
gosto muito de gerar resultado nas pessoas, mas eu também aprendi a me posicionar. Eu aprendi a entregar o combinado. Eu aprendi a fazer combinados. Eu aprendi o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que delegar. Quais eram os processos reais que deveriam existir dentro da minha empresa. E foi só quando eu saí da arquitetura e do design, quando eu realmente olhei para um cliente meu e falei, olha, a Piena vai te atender com maestria. Eu não vou participar de todas as reuniões, eu vou olhar por trás, eu tô olhando, eu mentalizo, claro, eu vou pensando, eu sou muito bom em vendas, então eu entendo os meus clientes, mas eu vi que eu não precisava estar ali sempre. Não tinha necessidade, eu tinha uma equipe treinada. Tem gente com mais de 6 anos comigo. Eu treinei as pessoas para pensarem como eu e melhor do que eu, porque elas são melhores do que eu hoje, em muitas coisas. E o dia que eu entendi isso, o dia que eu bati na mesa, comecei a estudar, que eu fui para Curitiba fazer curso de PNL, eu fui estudar mentalidade, eu aprendi a vender, eu aprendi hipnose, eu aprendi o que realmente os empresários sabiam. Foi aí que eu comecei a comprar mentorias, a comprar cursos, a estudar, a trazer conteúdo. E aí eu aprendi com um bilionário. Eu decidi onde eu queria estar. E eu decidi isso há uns 3 anos atrás. É exatamente onde eu estou hoje. Exatamente. Então, primeiro você forma, depois você expande. Se você quiser expandir, mas não estiver cuidando do processo, você não consegue chegar lá. Faz esse exercício que no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Posicionamento. Você quer expandir, você já organizou, mas ao mesmo tempo você tem que estar se posicionando. Você tem que estar vendendo. Você não sabe onde você vai chegar, mas você tem que estar ali. Não vai dar para vender do seu sofá. Não vai dar. Como está seu posicionamento hoje? Escreve aí. Como está o meu posicionamento hoje? Você considera que seu posicionamento hoje está bom? E posicionamento é aquilo que o mercado entende sobre você. Não é um Instagram bonito. Posicionamento, eu vou falar pra vocês o que é. E eu tô feliz em saber o quão bem hoje eu consigo me posicionar. Em saber que vocês estão aqui, numa segunda-feira, às 7h30 da noite. Se eu quero que vocês lembrem que eu vendi a obra até há um tempo atrás. A minha empresa é uma empresa que vende desde a arquitetura até a obra final, chave na mão. Entendi o modelo de negócio, entendi o produto. Mas aí, então, surgiu um novo modelo de negócio. Surgiu mentorias. E eu falei, eu sou boa nisso. Eu sou boa em fazer gestão de pessoas, eu sou boa em mentorar pessoas. Eu tive muitas pessoas trabalhando comigo, mais de 15 pessoas. Fora as obras. Fora a mentoria diária. E aí eu abri a mentoria. E aqui estão vocês hoje. Sem saber exatamente o que eu ia apresentar para vocês. Mas vocês vieram assistir. Isso é posicionamento. Isso que eu tô mostrando para vocês é como você se posiciona hoje. Só que vocês viram que eu alimentei aquele WhatsApp. Eu postei no Instagram. Ali eu já estava vendendo para vocês. Depois a gente vai falar sobre vendas. Então eu me posicionei, eu ofereci e vocês me deram crédito, estão aqui comigo hoje. Isso é muito bacana, isso é muito legal mesmo. E é esse o resultado que eu quero ensinar para vocês. Todo ponto de contato, ele aumenta ou diminui o valor que o cliente percebe. Então, atendimento, linguagem, apresentação e orçamento. Como é que tá a sua apresentação hoje? Como é que tá seu orçamento hoje? Vi que tem gente de esquadria aqui, né? Eu falo que o pior orçamento que eu recebo na vida é de esquadria, porque ninguém entende. E o ambiente, a equipe, a organização. Eu vou falar um pouco de ambiente para vocês. Entrega, assistência e pós-venda. Pós-venda, tá? Consistência e intencionalidade. Seja intencional, não seja interesseiro.
Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês que o posicionamento entre atendimento e linguagem, tá? O ambiente, equipe e organização. Equipe é importante, organização é primordial. Ambiente, ele é importante. Mas para quem está começando um negócio, isso eu vou falar um pouquinho para quem está começando, se tem vários, a maioria aqui já está há algum tempo, cuidado com muito investimento em ambiente. Tenha cuidado. Às vezes a gente começa um empreendimento e você ainda não tem estrutura para bancar aquilo ali. E esse é o maior erro dos empresários. E eu estou falando isso porque eu já fiz vários empreendimentos para vários empresários que estavam começando. Eu brinco que muitas vezes o dentista está fazendo o primeiro consultório. Eu já fiz mais de 7. Salão de beleza eu já fiz vários. Então muitas vezes o meu cliente está fazendo a primeira vez. Mas eu tenho a experiência, eu sei qual é o resultado de uma empresa sem vendas. Criar uma empresa bonita não garante venda. Mas ter vendas garante uma empresa bonita, porque você vai vender ao ponto de poder fazer. Então, eu tive, né, sempre empresa, sempre investi muito, mas lembrando, meu primeiro escritório foi no fundo da casa do meu pai, o segundo foi no meu apartamento, o terceiro eu aluguei um escritório num arquiteto, colega, para daí eu ter o meu penúltimo, para hoje eu ter o meu. São 12 anos. E mesmo assim, muitas vezes, a conta tem que se pagar. Qual é o ROI que este ambiente vai te proporcionar? Eu aprendi isso. Eu acho assim, hoje talvez nem eu teria feito tanto investimento na minha empresa hoje daqui. Hoje a gente tem um online, vocês estão online aqui. Então, quando a gente pensa em criar uma empresa, logo a gente fala, vou alugar um lugar e vou fazer o melhor produto, o melhor projeto e vai ser tudo lindo. Não, não vai ser lindo. Não vai ser lindo. Muitos de vocês sabem aqui. Eu cuido muito hoje isso com os meus clientes que são empresários. Mas por isso que vendas e posicionamento é tão importante. Então, o posicionamento não é abrir uma porta. Tá? É também, em algum momento, isso é importante. Saiba o momento, eu sei que tem muitas pessoas novas aqui que estão começando. Mas, entrega, assistência, pós-venda, equipe e organização. Começa pela organização, vendas, apresentação de orçamento, que hoje é tão simples. A IA tá aí, gente, é tão simples fazer isso hoje, é o básico, é o mínimo. Falei muito isso na primeira palestra. É o mínimo que eu espero, né, um bom atendimento, é uma apresentação legal. Então, isso é muito importante, muito mais do que uma porta. Tá? E a experiência, ela mora nos mínimos detalhes. O cliente pode esquecer as especificações. Dificilmente esquece como ele se sentiu. Então, o que hoje você passa para o teu cliente, né? Eu acho que a gente fica muito, talvez, voltado no produto. E esse é o meu trabalho dentro da empresa, é cuidar da qualidade do que as meninas entregam. Você cuida desses mínimos detalhes, da água, do bombom, da bala, do presente do teu cliente, ou você entrega uma caneta com o nome da empresa? Qual é o teu detalhe? Qual é o a mais? Ou você... Porque daí a gente vai falar que a gente sai da briga de preço. A gente entrega mais. Eu me posicionei, eu te entrego experiência, eu te entrego relacionamento, eu te entrego segurança. Eu adoro essa palavra. Hoje você entrega segurança para o teu cliente? Entregar segurança hoje é rei. As pessoas buscam segurança. Nós estamos vivendo num mundo inseguro. Estava num evento agora em São Paulo, semana passada, os premiados do imobiliário, real estate. E um empresário, esse empresário, ele é do meio da imobiliário, ele é alemão, e ele falou uma palavra, uma frase que eu gravei, tá no meu celular, inclusive falei esses dias na internet. O Brasil, ele é tão volátil que até o passado parece incerto. Então a gente pensa que
não dá para brigar por preço. Você precisa se posicionar, você precisa estar no detalhe. O que você faz hoje? O que você entrega hoje? Que o cliente vai falar, nossa, que legal. Qual que é o presente que você está entregando hoje para o teu cliente? Isso é importante. Aí você vai ter que ver quanto vai custar esse presente. Isso tudo você coloca na sua precificação. E aí, a gente vai entrar agora um pouquinho em vendas. Vamos começar com não existe mãe de filho feio. Você ama o que criou, mas quem precisa perceber o valor é o cliente. Eu adoro essa frase. A mãe sempre acha o filho lindo, né? E você sabe qual que é o maior problema do empresário? É o empresário que se apaixonou pelo produto. Então, assim, teu produto realmente é bom, ou você precisa mudar o seu produto, entendeu? Muitas vezes o teu produto não é bom e eu posso te ensinar a vender, a escalar, mas às vezes não é um produto escalável também. E aí, se não é um produto escalável, talvez o teu produto, o teu motor 1 não é escalável, mas você pode criar um motor 2, uma outra empresa que é onde é escalável. E cuidado, escalável e escalonável são coisas diferentes, vamos falar também. Então, qual é o teu produto? Você se apaixonou pelo produto ou você está ouvindo o teu cliente? Você perguntou para o teu cliente o que ele achou do seu serviço? Vamos falar sobre isso também. E aí eu falo para vocês, quem vende para o mesmo cliente que o meu? Põe aí, escreve aí. Escreve. Quem vende para o mesmo cliente que o meu? A hora que você achar, porque teu cliente ele não é só seu, né? Justo que você não é o alecrim dourado. Seu cliente pode estar na Volvo, seu cliente pode estar num empreendimento, talvez o teu cliente, você tenha um cliente em comum com alguém que está aqui hoje. Talvez aqui a gente tenha marceneiro, nós temos aqui construtoras, nós temos aqui a Celebrar, que tem vários clientes também. Então, assim, várias pessoas, temos arquitetos, temos designers, todo mundo aqui atende basicamente a mesma pessoa. O meu cliente é teu cliente. Então, como você está se comunicando com quem também vende para o seu cliente? Acha quem vende para o teu cliente e se comunica com ele. E aí você tem indicação ou um processo de indicação? Aqui nós vamos ficar um tempinho falando disso. Você sabe quando pedir, quem pede, como acompanhar e como agradecer? Hoje você pede indicação do teu cliente? Não existe maneira mais fácil de vender do que por indicação. Não tem como. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o Flávio. Se perguntar para o Flávio Augusto como é que ele vende, como é que ele ficou bilionário, ele responde a seguinte coisa, batendo na porta, ligando. Oi, tudo bem? Eu tenho uma escola de inglês, na época ele tinha uma escola de inglês, tem ainda, né? Tem uma escola de inglês, eu vendo curso, tal, faz sentido para você? Sim, não. Fez sentido? Gostou? Você pode me indicar 3 pessoas? E aí você entra em contato com as 3 pessoas. Qual é o melhor momento para você pedir indicação? Na hora da venda. Não existe melhor momento que o teu cliente te ama do que naquele momento que você vendeu para ele. Ele acabou de te dar dinheiro. Ele te deu o dinheiro na mão, ele te ama nesse momento, ele confiou em você. Então, naquele momento que o teu cliente confiou em você, você vai perguntar: você tá feliz? Você gostou? Você pode me indicar mais 3 clientes que eu possa entrar em contato? Quem que você acha que ia gostar dos nossos produtos? Isso aí é indicação, ela é importante. Agora também, cuidado, muitos empresários aqui da construção civil, eu sei que tem, cuidado com depender de indicação somente, tá? Eu tô esperando o arquiteto, ele me indica cliente. Não coloca a venda da tua e não terceiriza a venda da tua empresa. Quem vende não depende. Não dependa do outro vender para você. Isso vai te falir. Isso acaba com a sua empresa. Se você não sabe vender, é complicado ter uma empresa. Então,
foca em venda, esse é o seu trabalho. O seu trabalho é vender, é trazer o cliente para dentro. O seu trabalho é... E aí, claro, você vai ter uma equipe de vendas, claro, com certeza. Mas você é o maior indicador de vendas, você vai se posicionar, a pessoa ela vai comprar você. Ela está comprando você. Então, tenha um processo de indicação, tá? Saiba quando pedir. Finalizei o produto agora, também peça. Nós temos aqui uma das minhas mentoradas que está aqui, a Novo Conceito. Aqui é a Novo Conceito, é uma marcenaria daqui de Dourados. Eles são meus mentorados, a Emily e o Rafa. E esses dias atrás ela colocou, depois vocês entrem lá no Instagram dela, ela fez com maestria isso, uma tarefa que eu passei para ela de pedir indicação para os clientes dela. Isso foi super legal. Porque ali ela percebeu, ela valorizou até mesmo o próprio trabalho dela. Porque os clientes falaram muito bem dela. E ela usou esse conteúdo, esses áudios. Eu falei, não tem problema, pode ser áudio, pode ser escrito. Às vezes a pessoa não quer gravar. Mas aí eu tenho que levar, eu tenho que gravar, eu tenho que colocar... Não. Só o que você achou? Você me indicaria? Sim. O Flávio ele vai um pouco mais adentro, né? Eles vão mais no pega seu telefone agora, indica, vai um pouco mais agressivo. Para o alto padrão, aí ele já não funciona talvez tão bem. Mas também é interessante, dependendo do seu produto, você pode trabalhar isso. Agora, é importante você ter esse feedback do teu cliente. Ninguém melhor para vender para você do que o seu cliente. Não é o arquiteto, não é o vendedor da rua, não é o corretor de imóveis. O teu cliente está em um evento, em um churrasco, em algum lugar e está falando de você. E se essa pessoa que estava com ele entrar no seu Instagram, o que ela vai ver? Se o teu cliente indicar você para outra pessoa, o que ele vai ver quando ele chegar lá? Aí ele vai entrar e vai ter outras pessoas indicando você também? Vai falar, nossa, vou dar uma oportunidade, vou conversar. E aí, quando você vai conversar com ele, é bem legal também te dizer, fulano, pede pro teu amigo, fala que eu vou entrar em contato com ele. Aí você entra em contato, aí o cara já abriu o caminho para você. Ele já te ajudou a vender. Eu vou pedir um pouquinho, Emily, fala para eles um pouquinho como foi para você ter os... depois eu vou falar sobre CAC e LTV. Sobre ter esse depoimento dos teus clientes no teu Instagram, o que te gerou isso? Foi bem legal. Na verdade, o cliente tem uma visão da empresa que às vezes nem nós que somos os donos da empresa temos. Então, assim, você sabe que você fez um bom serviço, que você entregou o resultado, mas ouvir aquilo do cliente, né? Ouvir não só de um, mas de vários clientes, ouvir indicações também, isso reforça, né? Reforça ainda mais a empresa, o bom trabalho, que a gente está fazendo um bom trabalho, está no caminho certo. Então, acho que isso foi bem interessante. Legal, perfeito. Depois vocês entrem lá no Instagram dela para ver como ela usou esse conteúdo, que eu achei incrível, incrível. Ficou muito bom a apresentação, como ela usou, então agregou muito valor ao produto. Exatamente, é isso mesmo. Agregou valor ao produto. Bom, e vamos falar um pouquinho de CAC e LTV. A aquisição precisa fazer sentido econômico. CAC. Quanto custa conquistar um novo cliente? CAC, aí você precisa ter algumas metrificações. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai entrar um pouquinho em técnicas. Isso aqui eu vi muito em escala e modelo de negócio e treinamento, equipes e vendas, junto com o Caio Carneiro. O Caio fala muito sobre isso. O Caio fala muito no Vende-se. Tá? Então, quanto custa conquistar um novo cliente? Você sabe quanto que você precisa investir para ter um novo cliente? E quanto esse cliente gera ao longo da relação? Qual que é teu LTV? O que eu vou falar aqui para vocês? O cliente, você precisa colocar no Instagram, você patrocinou, você entrou em contato, demandou seu tempo, talvez demandou um dinheiro que você investiu no Instagram, numa revista. Aí você traz o cliente, chegou até você. Digamos que teu cliente custou R$3.000, teu produto custou 20. Tá?
Já vamos baixando a lucratividade, entendeu? Cuidado com o faturamento, cuidado com a ideia, eu faturei. Quanto você lucrou? E aí, logo em seguida, passou o teu cliente, você já atendeu, ou você perdeu a oportunidade de pegar com ele independente se você perdeu, você liga de novo, se você achou que você atendeu ele bem, se teu produto é bom, você pede indicação. Esse LTV, o que que é? Quanto esse cliente gera ao longo da relação? Você tem que cuidar do teu CAC. Você tem que cuidar porque você já investiu 3, às vezes 5 mil, às vezes milhões de reais. Você investiu 5 mil, o teu cliente pagou 20, você investiu 5. Então, na verdade, você ganhou 15, tá? Vamos colocar aí. Teu LTV, o teu cliente fez aniversário, teu cliente teve, um filho nasceu, você cuidou desse cliente? Porque às vezes ali você pode mandar só uma cestinha de café da manhã. Como que você cuida da experiência do teu cliente? Vocês perceberam aqui que isso aqui, para você tá ligado, você precisa ter a mentalidade de empresário que nós falamos lá no começo, né? Você tem que estar cuidando da tua empresa, como dono. Então, como que hoje você cuida do teu cliente? Teu cliente já é teu. Você já investiu 5 mil nele. Ele já tá na mesa. Como você cuida dele depois? Você lembra dele depois? Porque assim, se você não lembrar dele, depois ele vai conhecer outra pessoa que talvez vai cuidar dele melhor do que você. E aí você perdeu 5 mil. Ou ele pode te contratar de novo, ou ele pode te indicar para outra pessoa que vai te gerar 20 mil mais, ou 100 mil, digamos assim. Ele custou 5, ele te comprou 20, mas aí ele te indicou alguém que gastou 100. Ficou barata essa conta agora. Era só você mandar um buquê de flor. Eu tenho uma empresa parceira, não sei se está por aqui, que a gente também fala que não é só sobre quando é aniversário, tá? Eu gosto muito de falar isso. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu tenho uma empresa que era parceira minha, que eu trabalhei muito tempo. E quando meu pai morreu, eu sempre ganhei muito presente de aniversário de várias empresas. Mas foi quando meu pai morreu, essa empresa me mandou um buquê em casa, me mandou flores de pêsames. E isso, pra mim, foi mais importante do que todos os presentes de aniversário que me enviaram. Existia um relacionamento, existia uma entrega, existia um eu me importo com você. Entende? Cara, você vira gratidão eterna isso. Eu me lembro até hoje, naquele momento eu tava pegando a flor, então como é que você cuida do seu cliente? Às vezes é o básico que você tem que fazer. E aí quem cuida disso, Marcela? Quer saber a verdade? Você poderia ter uma CX, você pode ter uma pessoa que vai cuidar de tudo isso na tua empresa, isso é o principal. De preferência tem uma pessoa só para fazer isso, porque quase ninguém cuida. Isso passa batido muitas vezes. Isso passa batido. Mas é importante isso, porque lembre-se que o CAC já foi feito, esse cliente já custou, você só precisa manter. Então é mais barato você manter do que você fazer tudo de novo. Por isso que a gente também fala sobre escala, sobre a tua esteira de produto. Você vende um produto, só que você tem um produto mais caro, você tem que ter um produto mais barato, você tem outro produto. Hoje a Piena, ela vende desde o projeto básico até a entrega final. Se o cliente quiser só o projeto básico, a gente tem o projeto básico. Se o cliente quiser tudo, a gente tem tudo. E você encaixa e vende para o seu cliente o que faz sentido para ele. Mas possa que você tenha essa oportunidade de oferecer para o seu cliente. O cliente sentou na mesa. Não deixa, não perde ele já é teu. Você já gastou, você teve o CAC, porque se ele chegou até você, é porque você investiu. Os 5 mil já foi. Então você está perdendo a venda para o cliente que já sentou na tua mesa. É pior. É vergonhoso, na verdade, eu acho. Entendeu? O cliente já chegou até você,
Você já fez o trabalho, o cliente chegou até você, agora você precisa converter. Como? Processo de venda. Sabendo onde você quer chegar. Sabendo qual é o teu produto. Se posicionando. Porque o Instagram, o que é o Instagram? YouTube, sei lá o quê. O cliente chegou até você, você fez uma proposta, apresentou tudo pra ele. Às vezes ele não comprou naquele momento. Mas de repente ele tá na vida dele e daqui a pouco ele tá rolando um feed no Facebook, no Instagram, em qualquer outro lugar. E de repente você aparece, daqui a pouco você surge do além, daqui a pouco surge um depoimento de um cliente teu. Daqui a pouco ele tá andando, ele vira um outdoor. Daqui a pouco tem um patrocínio teu. E é aí que as coisas vão acontecendo. Então isso é muito importante. Esse posicionamento. Você não pode perder o cliente já sentou na tua mesa. Então cuide para que você apareça para ele 24 horas. Eu acho que quem nunca viu aí esse pessoal da internet que aparece toda hora para você? O patrocínio, sem parar. E aí, de repente, a hora que você vê, você tá comprando uma coisa da pessoa. Você não sabe nem por quê, mas você tá comprando. Então imagina a gente que é, né, do interior aqui, não é perder essa venda. Que tá atendendo o cliente ali. Tá? Claro, você tem que ver se teu produto faz sentido para o cliente e se o cliente faz sentido para você, né? Se é um lead quente, se não é, isso tudo é importante, tá? Pare de enviar orçamentos e comece a conduzir uma venda. Então, teu cliente sentou, você gastou o CAC, você já gastou tudo que você tinha, filho. Você já gastou internet, vídeo, filme. Aí você tem o lead, você tá com o cliente. Qualificação do teu lead, esse cliente é bom. O diagnóstico pro teu cliente. Aí você entra na apresentação do teu cliente. E essa apresentação, ela pode ser online, ela pode ser uma apresentação até mesmo no Instagram. Depois você vem na proposta. Apresentou a proposta, teu cliente não fechou. Cadê o follow-up? Por que você não fechou? Oi, tudo bem? Aqui é a fulana, faço parte da equipe tal. Você quer marcar uma nova reunião? Aí você vai entendendo o motivo. E se ele não fechar, você pergunta também por que ele não fechou. Se chama diagnóstico, chama dados. Fechamento e pós-venda. Pós-venda. Isso é importante. Tudo bem até aqui, gente? É muita informação, tá tudo certo? Façam assim ou façam assim. Bom, gestão. Alas. Quem reclama é criança, adulto resolve. O que vocês estão resolvendo hoje ou vocês estão reclamando? Ai, mas dá trabalho. Putz, cara, esse é o trabalho. Dá um trabalho ser empresário, socorro, Deus, é assim a vida. Mas dá mais trabalho quando você não está trabalhando com inteligência. Quando você fica com a cabeça livre para pensar em tudo isso que eu acabei de te falar, fica mais fácil. Eu juro pra vocês, estou falando isso por experiência própria, porque eu já fui a pessoa que não pensava nisso. Eu já fui. Porque era óbvio, o que a gente nasceu? A gente entrou na escola, a gente aprendeu que a gente precisa trabalhar e você faz uma faculdade, você vira dentista. O que você tem que fazer? Ser dentista. Concorda? Eu fiz uma faculdade de arquitetura e design de interiores. Era óbvio. Mas eu queria abrir uma empresa. Mas eu tinha um feeling para o empreendedorismo. Eu conseguia fazer gestão de equipe. Não é ruim, tá? Não é ruim você trilhar o que eu trilhei. Talvez às vezes demora só um pouco mais. Hoje eu tô te dando uma informação que eu aprendi depois de 12 anos, graças a Deus, aprendi nova. Mas mesmo assim, hoje eu sei que se eu tivesse tudo isso que eu tenho na minha cabeça antes, hoje eu estaria diferente. Mas aí eu não poderia explicar pra vocês todo o sufoco que eu tive até agora. Que não foram poucos, gente, não são poucos. E mexer com obra não é fácil.
Para de administrar no eu acho. Taxa de conversão. Qual que é a taxa de conversão dos seus leads hoje? Número e origem dos leads. Da onde tá saindo esse povo? Veio de indicação? Você pergunta para o teu cliente: oi, tudo bom? Você... vim de indicação, não vim. Ticket médio e margem. Qual que é teu ticket médio de cliente e qual que é a tua margem? Quando você entender isso, você entende se o teu produto é bom ou se você é uma mãe de filho feio. Indicação e follow-ups. Como é que tá as suas indicações? Conversão por vendedor. Quem trabalha com vendedor, quem tem equipe de vendas, isso é importante, tá? Time comercial. Importantíssimo. Como tá a conversão? Então, eu tenho um time comercial. Deixei na mão do cara, não vou fazer mais nada. Opa! Tá errado. Tá errado, tá? Se você não olha faturamento, está olhando no retrovisor. Se você não olha, tá? Se você só olha o seu faturamento, lembra que eu falei lá no começo? Mas eu faturei tantos R$1.000. Eu quero saber quanto você lucrou. Eu quero saber o que realmente você hoje tá. Você tá retirando para o labore? Da onde que você tá colocando dinheiro dentro da empresa? Como é que você tá aportando dinheiro ainda? Não tem problema. Tô começando, eu tô fazendo aporte ainda. Eu ainda tô investindo. Eu ainda não cheguei lá, não tem problema nenhum. É muito importante uma coisa que o Joel J falou na última aula que a gente teve. Existem potes. Cada um tem um pote. Você pode ter um pote. Eu crio uma lousa agora pra desenhar, sabe? Próxima aula vai ter lousa. Que é uma lousa igual do Flávio Augusto. Então nós temos potes, cada um tem um pote. Existem pessoas que têm um pote de 50 ml, existem pessoas que têm um pote de 100 ml, e tem pessoas que têm um pote de 25 ml. E muitas vezes o que eu tô explicando pra vocês aqui é potes de 100 ml. Se eu... Só um pouquinho que eu me perdi aqui, que estamos com um som. Então, eu tô entregando pra vocês, talvez, algo hoje, que se o seu pote tiver 25 ml, você vai transbordar muito, mas você não vai entender muita coisa do que eu falei. Mas tá tudo certo. Tá? Existe o pote de 50 ml. Talvez o que eu tô te entregando é 50 ml aqui. Você entendeu? Pegou? Legal. E existe o pote de 100 ml. Talvez a gente pode ter gente aqui que tem 100 ml, que talvez vai faltar um pouco. Tá? Mas isso é importante. E quando você sabe qual é o teu cliente, é quando você entende qual é o pote dele. Quantos ml que você tem e quantos ml ele consegue receber. Então é sempre bom você saber isso, porque quem vende produto aqui, estamos aqui com marmoraria e marcenaria, às vezes você quer vender um produto premium, um produto, sei lá, uma pedra de R$7.000 o metro quadrado, mas o pote do teu cliente não quer, ele não precisa disso agora. Às vezes o cliente é investidor, às vezes o cliente ele só precisa rápido, quanto custa, quanto tempo demora. Às vezes teu cliente precisa de muito, às vezes é o sonho da vida dele. Tá? Então entenda qual é o pote do seu cliente e qual é o seu líquido. O que você pode entregar. E aí vai depender, então, do que você vai colocar dentro do pote. Porque se você já tem 50 ml, você concorda que você pode entregar 25 ml. Você pode, é só você diminuir a sua entrega. Agora, você não consegue entregar 100, né? Se você só tem 50. Então, muitas vezes, o teu produto ele vai ser bom para quem precisa ter um pote de 50, não é para quem tem um pote de 100. Lembre-se disso. Qual é o pote do teu cliente? Fez sentido? Sim? Não? Sim? Escala precisa de previsibilidade. CRM preenchido. Marcelo, o que é CRM? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem trabalha com vendas, que vende muito, principalmente os grandes empresários que estão aqui,
CRM preenchido. Cara, o vendedor, você tem uma equipe de vendas e o cara não quer preencher CRM, ninguém quer preencher CRM. Mas são dados. Sem dados, são só opinião. E empresário não trabalha com opinião, empresário trabalha com dados. Se você não tem dado, você está à beira, entendeu? No mar, com correntezas passando, sem dados nenhum, sem bússola. O CRM, os dados, o CAC, é a bússola do empresário. Mas não dá, porque você está atendendo o teu cliente, você está dentro da obra, talvez você está ali, talvez você está criando um produto, mas talvez você, né? Talvez você é cabeleireiro, talvez você está ali fazendo aquilo ali naquele momento. Porque se não for eu, quem será? Cara, eu não sei quem será. Você treina alguém para fazer o que você fez até agora e seja dono da sua empresa. Essa é a dica do dia. Pode não ser, se você não quiser, claro. Mas, se você quiser realmente faturar e ganhar dinheiro, você precisa saber quem vai fazer o que você está fazendo hoje, que você pode delegar, e você vai cuidar disso aqui que eu acabei de ensinar para vocês. E vai por mim, não é a parte mais legal. Mas é necessária. É isso que vai te levar para o próximo nível. A hora que você começar a ver, você vai mudar totalmente a sua percepção. Treinamentos recorrentes para sua equipe. Como é que tá os treinamentos da sua equipe hoje? Gente, eu basicamente venho para Piena para treinar as meninas. É isso que eu faço. Eu treino gente 24 horas o tempo inteiro. Eu faço isso aqui que eu tô fazendo com vocês, com a minha equipe, em vários setores. Em vários setores. Por isso eu fui estudar. Você tem que, para você treinar, logo você precisa estudar. Você tá lendo? Você lê livros. Você lê, você se educa, você melhora. A tua equipe vai ver se você tá melhorando ou não. Metas e indicadores. Tenha metas. Atingiu a meta, dobra a meta. Processos claros. Quais são os processos que devem ser seguidos? O que a tua equipe precisa saber para não errar? Eu vejo que o problema, um dos problemas, uma das questões, assim, é muito erro. Perde muito dinheiro. Tecnologia e IA para produtividade. Gente, a IA é vida. Mariana tá por aí ainda? Não sei se a Mariana tá por aí ainda. A inteligência artificial, ela é fantástica. A Mariana agora criou uma startup em Dourados que desenvolve IA. A IA não conserta processo, tá? Ruim, ela acelera o processo, inclusive ruim, tá? Aí você tem que estudar IA ainda por cima, lembre-se disso. Tem mais essa. Tá? A cultura só se cria sendo repetitivo. O que a liderança repete, reconhece, tolera e corrige vira cultura. O que você tolera vira cultura. O que você repete, tá? Isso vai virar cultura da tua empresa. E lembra que você que cuida da cultura da sua empresa. Escala. Você não escala uma empresa, você escala pessoas, processos e vendas. Construir uma empresa de valor não é simplesmente cobrar mais. É ser desejado pelo cliente, entregável pela equipe e menos dependente do dono. Ulala. Pegar o código. A sua equipe, ela entrega o que você vende. Marcela, como é que eu sei se a equipe entrega o que eu tô vendendo? Porque você está cuidando da cultura da empresa, porque você está vendo os processos, porque você que inventou o processo. Essa dependência do dono. Porque você criou o processo. Então, a partir do momento que você criou o processo. E ainda por cima eles têm que seguir o processo, tá? Que é outro processo. Veja bem. A construção de valor, então, né? Construa o valor para a sua empresa. Comunique esse valor. Venda esse valor. Entregue esse valor. Desenvolva as pessoas dentro da sua empresa para você poder escalar o teu negócio. E o que eu tenho para dizer para vocês está difícil. E o que vai fazer diante disso? A gente fala muito, né?
Tá difícil no Brasil, tá difícil ser empresário, tá difícil vender, tá difícil em Mato Grosso do Sul. A gente trabalha com agro, a gente sabe, eu sei que tem mais pessoas aqui que não são do Mato Grosso do Sul, mas enfim, nível Brasil a gente vai falar. Não dependa de governo. Entra governo, sai governo, tudo é ruim. Não dependa. E não entra na sintonia, principalmente agora, né? Anos de eleição, cara. Tá, se um ganhar, o outro ganhar, se der muito ruim, o que vai acontecer? Nada. Entendeu? Você vai pra Brasília? Não. Você vai virar presidente? Não. Então o que você pode fazer? Faz o teu melhor com o que você tem. Não deposite o seu negócio. Não deposite a sua responsabilidade com os seus filhos, com a sua família, no governo, que nem sabe que você existe. Faça o seu melhor. Quem vende não depende de governo, não depende de ninguém. Se você se tornar o melhor, você para de brigar por preço. Entende? Mas só existe uma forma de você se tornar o melhor. A hora que você tiver a mentalidade de dono. O ambiente molda seu resultado mais do que a força de vontade. Quem está elevando a sua visão hoje? Lembre-se do seu resultado, o seu ambiente. Quais são os ambientes que você anda hoje? Quais resultados você procura? Essas pessoas que estão com você hoje, elas estão tendo resultados? Ou elas estão na tua cabeça, ai, mas o governo tá ruim, ai, mas ninguém tá vendendo, ai, mas é difícil. É difícil. Mas aí a gente volta na outra fase. Tá difícil? O que você vai fazer diante disso? Reage. Faz alguma coisa. Aprenda, esteja aqui numa segunda-feira, 8 horas da noite. Isso aqui já é fantástico. Isso aqui já é diferente da maioria. Isso aqui mostra que você não está buscando a mediocridade. Isso aqui mostra que você quer mais. Isso aqui mostra onde você vai chegar. Parabéns a todos que ficaram aqui até agora. De coração. Parabéns por essa decisão. Vocês acabaram de ouvir uma aula onde eu tenho um investimento altíssimo em mentorias há muitos anos. Fazem anos que eu faço isso. Que eu estudo, que eu melhoro, que eu trago resultado. Não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei. Não foi só porque eu falei no Instagram. Não foi só porque eu vendo bem. Não é só. É uma junção de fatores. Mas a mentalidade nossa também tem que acompanhar. A maioria tem filhos aqui, ou querem ter filhos, e eu falo muito isso, né? A gente precisa ser melhor por eles. Porque não é você trabalhando até... Gente, ninguém ganha dinheiro trabalhando 24 horas. E ninguém ganha dinheiro também sem trabalhar. Trabalhe com inteligência. Inteligência mental, emocional. Tem inteligência emocional para a hora que der ruim. Porque vai dar. Porque a vida do empresário é assim. Esteja preparado para os tempos ruins. Porque o queijo acaba. Para quem não leu o livro, vou deixar aqui para vocês Quem Roubou Meu Queijo. Bem pequenininho. O queijo acaba. E quando o queijo acaba, você tem que estar preparado. Como assim, Marcelo, o queijo acaba? É assim. Vocês leem a história. Inclusive, eu leio muito essa história para meus filhos. Falo sempre para eles. Hoje, eu estudo mentalidade. Eu uso isso com os meus filhos, obviamente, né? O queijo é uma história, tá, de 2 gatinhos, mas enfim, mas o que eu quero falar pra vocês é, às vezes o governo vai chegar e vai pegar teu queijo, esteja preparado, tenha fonte de outro lado. Não deixa acabar. Não deixa acabar. Isso é importante. Quando você trabalha com inteligência, quando você sabe
que isso pode acontecer, que pode ter uma pandemia. Que as coisas podem ser devastadoras, mas que você vai estar preparado para aquilo. Eu tenho tanta coisa para falar ainda. Gente, é tanta informação, tanto de transbordar, de realmente trazer, tá? Lembre-se sempre, pensei. Uma coisa importante sempre, escalar não é expandir, né? A gente pensa muito em escala e modelo de negócio no sentido, vou aumentar e ter 50 mil empresas. Não dá resultado também, tá, gente? Não é sobre isso. É sobre, talvez, cobrar melhor, talvez não é nem o seu preço, talvez é como é que eu vou reduzir meu custo. Muitas vezes, a maioria dos empresários erram no custo. Tem muito custo, está muito alto, tem muito erro. Por que tem muito erro? Porque não tem processo. Se não tem processo, vai ter erro. Empresas de construção civil são as empresas que... Bom, pelo menos né, eu que estou dentro desse meio, eu vejo muito isso. É muito erro dos colaboradores. O que você está ensinando hoje para a tua equipe? Ai, mas é um saco, eu tenho que ensinar e depois eles ficam bons, depois eles saem. E aí? Seja uma empresa que treina, não seja uma empresa que tem que roubar de outro. Não dependa de ninguém. Aprenda, evolua e aprenda a treinar eles, como você quer. É mais fácil, às vezes, a gente fazer. É mais fácil, mas você vai ir e vai fazer. Porque você não vai ter uma empresa. Você vai ser eu-presa. Ou empresidiário. Quem você quer ter? Uma eu-presa ou uma empresa? Pense nisso. Gente, essa foi a nossa aula de 1 hora. Me deem parabéns, porque eu falei super brevemente. E agora eu quero abrir os microfones. Eu quero trazer alguns casos aqui. Quem quiser falar, quiser trazer um caso, anotou alguma coisa, tem alguma dúvida, aproveitem. Esse aqui é um momento para vocês perguntarem. Abre aí, ninguém tem pergunta, não é possível? Vocês entenderam tudo? Tá todo mundo tímido. Então vamos lá, Fátima. Fala pra mim. Fátima, hoje, qual é a sua maior dor? Você tinha colocado lá, né? A Fátima, pra quem não conhece, Fátima, se apresenta, faz seu pitch, filha. Eu sou a Fátima, sou proprietária e gestora comercial da Marmoraria Alfa. Eu estou há 16 anos no ramo de marmoraria. Meu Fernando ele já tem mais ou menos uns 20 anos, que é meu marido. O pai já tem 40 anos. E dessa equipe familiar aí que está nesse ramo, nós somos a primeira empresa a atender esse público de médio e alto padrão. E a dor maior nossa, nesse momento e há alguns momentos atrás, já há alguns anos atrás, é agregar valor realmente no nosso produto, né? É fazer com que as pessoas entendam de que nós vendemos uma experiência, não é só um produto, que vender mão de obra não é fácil. E essa é a nossa maior dor hoje, realmente agregar um valor. Nesse exato momento que a gente está passando agora da economia, as pessoas estão assustadas, os empresários estão assustados, então as pessoas estão indo para a parte mais fácil, que é o quê? Que é cobrar mais barato, quer enxugar a margem, quer entrar nessa prostituição de valores. Então a nossa briga está muito grande dentro do nosso comércio local aqui, principalmente. Empresas grandes que nunca entraram em disputa sobre valor, que sempre cobrou mais caro que a gente, hoje está com um preço muito mais barato que a gente e você consegue ver o desespero nas pessoas, entendeu? Então hoje você pensa sempre que a maior dor hoje é a briga por preço. A nossa maior dor hoje é a briga por preço. Quem mais concorda? E quem mais tem essa dor? Levanta a Eu mãozinha. compartilho da mesma dor, né? Eu sou a Emily, eu sou sócia proprietária junto com meu esposo da Novo Conceito
conceito Ambientes Planejados, e nós compartilhamos essa mesma dor. A briga no mercado, realmente essa é a palavra que a Fátima usou, realmente se tornou uma prostituição dentro desse mercado, né? E muitas vezes o cliente não entende. É difícil, essa é a parte mais difícil, mostrar para o cliente o porquê do meu valor, né? Que eu não vendo só MDF, porque como eu sou mentorada da Marcela, e realmente é isso. MDF, móvel, toda marcenaria faz, mas e o meu diferencial, né? A Marcela sempre bate nessa tecla comigo, e eu tento a todo momento mostrar o meu diferencial para o cliente, mas é difícil. Às vezes o cliente ele não quer entender isso, ele quer o mais barato, ele quer o preço, ele não quer qualidade. Perfeito. Quando a gente fala muito sobre briga por preço, muitas vezes o cliente ele não está entendendo o que você entrega. Ele está entendendo que você entrega uma chapa, e ele está entendendo que você entrega uma marcenaria. Logo, ele compara valores. Justo. Como comprar sei lá, colocar um negócio no Mercado Livre, né? Então ele está orçando produtos. Você não vendeu ainda o seu posicionamento e a sua marca. Entendem isso? Porque muitas vezes talvez, acho que de marmoraria, talvez até um pouco menos, né? Os valores diferem-se um pouco menos do que de marcenaria. De marcenaria para marcenaria, a gente tem uma briga um pouco mais desleal. Agora, móveis também, né? Móveis, na verdade, aí a gente tá comparando A com K. Você nem tá comparando chapa, porque no caso vocês estão comprando a mesma chapa. Ou mesmo alumínio aqui, né? A gente tem agora... Como, né, vocês usam hoje a internet, o seu posicionamento, sempre lembrando disso. O que o cliente compra? O cliente, ele compra o medo de dar errado. O que ele perde se ele não te contratar? Entende? A minha venda é um pouco agressiva. Mas eu gosto de pensar que se eu realmente sei que eu vou resolver, que eu tenho uma equipe muito boa, que eu vou solucionar a vida dele, não tem porquê ele comprar com outra pessoa. Então aquilo tem que fazer sentido para ele. Agora, o que tem que fazer sentido? Muitas vezes, às vezes você posta algo no próprio Instagram que ele vai falar, nossa, interessante, eu não tinha pensado nisso. E aí ele entende, quando ele chega em você, ele já está educado lá atrás. Né? A gente fala muito sobre educar o cliente. Eu estou educando o meu cliente antes, talvez, ele chegar. E a hora que ele chega, como é que está essa atenção? Como é que eu estou atendendo ele? Qual é o valor que eu estou colocando? Como está meu atendimento? Aí, nesse caso, eu entraria ali com vocês, em que momento eu estou apresentando isso para ele? Como é que está a minha apresentação? Eu estou enviando isso para o WhatsApp? Está passando pelo arquiteto, pelo design? Ou eu mesmo vendi para o meu cliente? Vocês perdem muita venda, né? Por conta disso, muitas vezes está o profissional no meio. E é uma coisa que hoje eu venho tocando muito todos os empresários, não para de vender só para o profissional. O profissional não gosta disso. Tem outros profissionais, tem arquiteto aqui só, design. Tem arquiteto? Alguém é arquiteto aqui? Ninguém? Engenheiro eu sei que tem, design também. Muitas vezes... Oi, Fátima. Essa tem sido uma estratégia minha, né? Tô dando uma migrada já faz um tempo, porque acho que o ano passado mesmo, 90% do meu faturamento vinha de arquiteto, né? E na maioria das vezes você não tem contato com o cliente, né? Você não tem chance de realmente agregar valor no que você está vendendo. Você não tem chance de vender, você só passa um orçamento. E os arquitetos, por conta da reserva técnica, eles têm muito medo de ser mais agressivos com o cliente e o cliente pensar que eles estão recebendo algo em troca. Então, às vezes, entrega na mão dele, por mais que o arquiteto seja seu parceiro,
ele entrega o A e B na mão do cliente e fala, ó, tem essas opções, aqui você fechar, tá melhor, tá ótimo. Porque tem medo de se impor, né? Aqui em Dourados é muito pouco cliente, pouco arquiteto que se impõe. E aí você acaba não tendo chance de realmente negociar, de vender para o teu cliente. Então, eu tô usando essa estratégia tem um tempo já, de dar uma migrada e não ficar realmente só na mão da indicação. Eu falo muito, estou trazendo muito isso, né? O cliente, vocês que têm empresa, vocês têm funcionários que estão registrados, vocês têm maquinário, vocês têm galpão, vocês têm um custo muito mais alto que de um arquiteto. As designers de interiores aqui tem um computador, né? A gente trabalha com o computador, com a mente. O custo de um arquiteta, de um designer é muito baixo. Se ele perder a venda, ou se ele não vender, ou se o cliente não comprar, você não pode colocar a tua empresa na mão de um arquiteto. É cômodo. É super cômodo. E a gente tem que vender quando a gente tá bem, não é só quando a gente tá mal. A gente tem que vender eternamente. E como que eu vendo eternamente? No posicionamento, nas vendas, né? Então, assim, visitação, cadê o que o teu cliente que te contratou fala de você? Porque o outro cliente, ele não vai... Quando o cliente gosta da loja, eu tô falando isso como profissional, quando o cliente já quer aquela pessoa, o arquiteto não tem dominância sobre isso. E se tem, não deveria ter. Se o teu produto é bom, aí você, claro que você vai ter amizade com o arquiteto, com o design, pelo amor de São Deus amado, né? Você vai mandar o quê? Um bolinho pra equipe. Muitas vezes, eu vejo que muitos esperam, né, ter um profissional ali. Mas assim, não dependa do outro, né? Eu acho que é isso assim que eu posso dizer pra vocês. Alguém mais por aqui? Alguma dor? Tem alguém mais que não é da área da construção, que tem uma dor? Temos psicólogo aqui. Quem mais temos? Engenharia. Gente, aproveitem. Ninguém? Posso fazer uma pergunta? Pode. O Paulo tá fazendo uma pergunta aqui. O Paulo, ele que tá filmando aqui, ele faz toda a questão de marketing, de videomaker, ele que tá com toda essa produção, pra vocês terem essa imagem maravilhosa. E ele vai fazer uma pergunta aqui. Como é que você conseguiu transferir a confiança que o seu cliente tinha em você, quando você ia atender, para a tua equipe? Para o teu cliente entender que não era mais você que ia, e mesmo assim ele continuar querendo você. Eu tô tendo essa dificuldade. Então, aí quando eu coloquei o meu posicionamento, quando eu entendi o que era ser empresário e eu entendi que o meu cliente também era empresário, eu falei, bom, ele faz isso. Entende? Todo empresário tem funcionário. Logo, você também pode ter. Existe, né, essa coisa de, eu quero falar com o dono. Vamos começar que, pelo amor de Santo Deus amado, isso não existe. Mas o meu posicionamento, ele era tão bom na rede social e eu falava tão bem da minha equipe e treinei muito bem elas para isso e treinei a mentalidade delas para elas se posicionarem nesse nível. Vestimenta, tá? Delas. O cuidado delas com o cliente. Eu ensinei elas a falar com o cliente. Eu ensinei elas a cuidar do presente do cliente. Quem mais para cuidar do presente do cliente sobre você que está atendendo ele? Eu dei pertencimento para elas. Quando a gente dá o pertencimento e você dá, eu dei a oportunidade de crescimento, ficou mais fácil para mim, mas eu trabalhei muito a mentalidade delas. Ainda assim, esses dias eu cheguei aqui numa venda que eu vim atender. E aí a Marina assim, cara, você é muito boa, porque você tem que estar aqui em todas, eu não consigo. Eu falei, cara, você consegue. E aí eu vendi muito essa ideia. Eu falo muito isso pra elas. Todo mundo pode, eu não sou melhor do que ninguém. Não é possível que eu seja melhor do que as outras pessoas. Eu não acredito que eu seja melhor do que os outros.
Eu acredito que todo mundo é lapidável, às vezes as pessoas são mais novas, né? A nossa equipe normalmente é mais nova. E aí eu entendi isso e consegui passar isso para elas. E elas a cuidar do cliente. E aí quando elas tiveram pertencimento. Então foi muito mais o posicionamento delas diante do cliente. Aí o cliente sentiu confiança. E uma coisa assim, bem interessante. Quando eu tava fazendo essa transferência, né, eu mandava para elas assim, eu tava no grupo da obra e acontecia os BOs e normalmente eu iria responder. Eu percebi isso em mim. Eu atravessava. Claro que eu ia resolver mais rápido. Você era mais resolutiva, né? Eu era muito mais resolutiva. Eu já tinha vivido aquilo. Só que a partir do momento que eu entro, todas as vezes, o cliente sempre vai depender de mim e elas nunca vão ter autonomia ou autoridade para aquilo. Porque elas vão pensar, bom, se eu não resolver, a Marcela resolve. Mas esse posicionamento também é a cultura da empresa que exige. Né? Antes do posicionamento também vem a cultura da empresa, que preza para que as pessoas que estão aqui dentro se posicionem. Se posicione. Porque se você não se posicionar dentro da empresa, você não vende nem para o seu chefe e nem para o seu cliente. Exato, eu acho que é muito sobre o posicionamento delas, sobre o meu posicionamento, sobre a minha mentalidade, de que elas também poderiam, e aí é treinar pessoas. Então acho que foi assim, foi mais ou menos isso. E aí eu aprendi a sair da frente. Eu aprendi a sair da frente. Existe uma vez, como é que você ensina? Eu faço assim, eu empurro do precipício e falo, vai, você consegue. Uhul, parabéns, entende? É assim. E aí elas foram desenvolvendo, elas foram aprendendo igual eu aprendi. Mas é muita mentalidade. Só que assim, eu vou no café com a Mari. A Mari hoje é minha diretora criativa, né, de design, e a Leide é minha diretora de arquitetura. De repente eu vou, tem que buscar as crianças na escola. A Mari entra aqui no carro, vamos conversando. Eu vou resolvendo. Assim, eu cheguei assim, eu ligo e falo, Mari, fala tal no WhatsApp. Você vai fazer isso. Marcela, aconteceu assim, o que eu faço? Ou seja, o meu cliente, ele acha que a minha equipe é perfeita. Entende? Você tá por trás. Eu tô por trás. Mas é mais calmo. Mas é libertador. É libertador. E isso acontece em todas as empresas. Flávio Augusto é bilionário. E ele não ficou bilionário porque ele estava em todas as frentes. Então, assim, em quais frentes eu devo estar, em quais frentes eu preciso sair para ficar bilionário. Comprar um avião, talvez. Tem muito que você fala, é a morte do ego, né? Permitir que o outro faça. Putz, verdade. Então, aí tem o lado artístico, né? Aqui todo mundo é artista. Quem vem da indústria criativa, né? Pois é, você né, tem, sei lá, do vídeo, as meninas têm designer, tem muito arquiteto aqui também, arquiteto não, né? Tem designer, tem cabeleireiro, tem, enfim. É aquela questão do eu faço melhor, eu tenho ego, do eu preciso enaltecer a equipe. A primeira coisa que eu fiz foi tirar meu nome da empresa. Eu tirei a Marcela, mas a Marcela, não, finge que eu nem tá aqui. Eu já cheguei em obra que a pessoa perguntou, e quem é você? Cara, uma vez a pessoa bateu na porta do escritório. A pessoa bateu pra entregar um negócio. Eu abri a porta. Aí eu, oi. Lá no nosso escritório, a pessoa falou, eu queria entregar isso aqui pra Marcela, não sei o que, tal. Eu falei, tá, obrigada, é sobre o quê? Aí ela falou, sei lá, nem lembro o que era. É um convite, não sei, uma coisa. Eu falei, tá bom, obrigada. Ela, como é que é teu nome? Eu falei, eu sou a Marcela. Cara, na hora, ela falou assim, meu Deus, oi Marcela, tudo bem? Aí eu falei, cara, que massa. Outras vezes que eu fui na obra, eu tava com a Leide. E a Leide chega resolvendo tudo, e eu tô por trás, eu só observo, eu só entro, eu só olho. Eu entro assim, não, tipo, socorro, Deus. Aí a Leide resolvendo tudo, perguntaram, você resolveu? Eu falei, não, tem que resolver com a Leide. E você é? Eu falei, sou ninguém não, querido. Tô só de passagem aqui. Mas aí eu acho que é muito meu posicionamento que eu tive. Então, quando a gente tira o ego, né, no bolso, ou entra o ego ou entra dinheiro. Você tem que saber qual que você quer. Sacada de mestre essa. Alguém mais? Mais uma pergunta. Eu tô assim, né? O Joel fala muito isso. Vocês não pagam a gente pra dar... É chute na canela. Gente, vocês gostaram? Nossa, o sim de vocês não tá animador.
Abre o som. Foi ótimo, maravilhosa. Muita coisa. Aqui, ó. Não tem tempo. Anotou? Abriu a mente, abriu a cabeça, vocês vão digerir um pouquinho disso tudo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar, tá? Eu vou responder vocês. Eu estarei enviando um formulário para vocês, NPS. Rafaela vai enviar para vocês, para a gente fazer a nossa pesquisa de satisfação com os nossos clientes. Se vocês tiverem algo a falar, isso é muito importante para essa empresa. A participação de vocês como clientes, a gente valoriza muito os nossos clientes. E por isso hoje eu peço a colaboração para que eu possa melhorar ainda mais. Vocês entenderam aqui, né? Entenderam como é que faz, né, galera? Entenderam? E traz pertencimento para o teu cliente. Pergunta para ele. Ninguém melhor para responder sobre o teu produto do que o teu cliente. Ninguém melhor. Para você saber se você tá bom ou se você tá ruim. Tá? Respondam e... Atenção! Olha, ó, teve aqui no chat. Onde é que eu vejo o chat? Tem chat aqui. Abre pra mim ali a pergunta do chat. A Jéssica mandou pergunta aqui. Jéssica engenheira. Jéssica também tem aí, dá treinamentos. Meu microfone está ruim, mas você trouxe os principais pilares de um empreendedorismo. Muito bem explicado, show. Marcelo, obrigado pelo compartilhamento. Obrigada, Jéssica, adorei você tá aqui, obrigado mesmo. Gente, seguinte então, a gente vai ter outros eventos, agora presenciais. Hoje esse evento foi online porque eu estou indo para São Paulo quarta-feira de novo. Então, para quem precisar de mim, manda online. Para quem tá atendendo os meus clientes, vocês que lutem. Mas eu quero deixar aberto aqui. Quem tiver interesse em entrar na mentoria, tá? Hoje eu já tô abrindo algo especial para vocês, mas eu gostaria muito de entender caso a caso, para ver se vocês estão no momento certo, para ver onde eu consigo ajudá-los. Então, se vocês tiverem interesse, já respondam um formulário. Lá embaixo vocês colocam se vocês têm interesse e eu vou entrar em contato com vocês. Já foi enviado. Olha, já foi enviado, galera. O NPS já foi enviado, só vocês responderem, você viu? Treinamento incrível por aqui. A Rafa tá comigo tão tempo, né, Rafa? Também. Como mentorada, eu posso garantir para vocês que é uma experiência incrível a mentoria da Marcela, viu? Nós estamos aí nessa mentoria com ela desde o início do ano e mudou, assim, eu falo que eu sempre falo isso para todo mundo, que é como se virasse uma chave dentro da minha cabeça. Porque eu passei a ver a minha empresa com os olhos que eu não via. Eu passei a me enxergar como empresária de uma forma que eu não me via, não me reconhecia. É claro que a gente está ainda em construção, né? Tem muita coisa para melhorar e eu falo que ninguém sabe de tudo nunca na vida. A gente sempre vai estar aprendendo. Mas é algo surreal você ter alguém ali que realmente abraça a causa da sua empresa. Porque é isso que eu sinto. Eu sinto que eu cheguei com as minhas dores e a Marcela, ela estudou, claro que ela já sabe, né, de como já é uma empresária, então ela sabe o funcionamento de uma empresa, mas ela estudou mesmo o processo da minha empresa, o que a minha empresa está passando para poder nos acolher, para poder nos ajudar, nos instruir. Então, assim, gente, de verdade, não estou falando aqui só para elogiar, não, é porque realmente eu acho que toda empresa precisa desse direcionamento. Exatamente, foi um choque de realidade para a gente, né? Ela entrou em pontos que, assim, a gente precisava ouvir. Exato. E, assim, a gente tem medo, querendo ou não, a gente tinha um medo de ouvir, mas ela entrou na mente, a gente virou a chave e estamos caminhando para o sucesso. Isso aí, que lindos. Obrigada, gente, pelo depoimento. Vocês são incríveis. Obrigada por confiar em mim, a empresa de vocês. A responsabilidade, ela é maior, eu acho que as duas são grandes, mas fazer uma casa é uma grande responsabilidade. Mas também cuidar de uma empresa, hoje eu construo, né, empresas, eu construía casas, hoje eu também construo empresas. E eu fico muito feliz em poder ajudá-los.
e quero poder ajudar cada um que está aqui. Vocês são pessoas especiais. Já tenho a gratidão por vocês estarem aqui até agora, por vocês participarem, né, dessa aula, desse começo que está florescendo essa empresa. Então, tenho aqui pessoas que a Fernanda também está aqui, já tivemos conversas, né, Fê? Fernanda, ela é designer de interiores, tá? Inclusive, vocês façam contato, entendeu? Cliente potencial, garotada. Aqui nós temos mais designers de interiores até. Então, é isso. Obrigada. Foi um prazer inenarrável ter vocês esta noite. E eu espero vocês nos próximos eventos. Permaneça no grupo, sempre tenham contato. Quem quiser a mentoria, já entrar imediatamente, já ter reuniões comigo, já ter toda essa entrega. Responda as nossas NPS, eu vou entrar em contato com vocês, eu mesmo vou falar. Estou indo para São Paulo amanhã, quarta-feira, de novo, para trazer ainda mais conteúdo, melhorar cada dia mais os meus processos também, para que eu possa melhorar a empresa de vocês. Obrigado, gente!